Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Educação e Tecnologias, e não só ao programa Educação e Tecnologias, mas ao primeiro programa Educação e Tecnologias. E claro, talvez você não saiba aí do outro lado, mas para ser o primeiro programa, só tinha uma pessoa que eu poderia trazer aqui. Não existia outra, não existia jeito de trazer outra pessoa, senão Alvino Moser, esse senhor que tenho a chance de dar aula junto com ele. Vocês não fazem ideia do que é dar aula, do que é estar na mesma sala, virtual ou presencial, que é Alvino Moser. Ninguém faz ideia, só eu faço ideia e, obviamente, quem está lá. Tudo bom, prof. Moser? Tudo bem, boa tarde. Em primeiro lugar, quero dizer que tudo que o Rodrigo falou é bondade dele, tá? Porque, na realidade, eu sou uma pessoa bem simples e eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo, tá? Bem simples, mentirosa. Sou um repertório de antigas ignorâncias. Certo, certo. O professor Moser está com 89 anos. E 8 meses. E 8 meses. E trabalhando direto lá com a gente no mestrado. Não contente, ele dá o cara dá 2 disciplinas. Ele dá filosofia da tecnologia e me ajuda na disciplina de educomunicação. E humanismo digital. 3 disciplinas, o professor Moser, aos 89, dá mais aulas do que eu. Eu não dou aula, eu dou meus palpites, né? Claro, claro. Porque, na realidade, hoje em dia, o Rodrigo, em tecnologia, me põe no sapato, né? Ou não, né? Para fazer o pito hoje, tive que chamar um colega meu, porque eu não sei como é que faz pito, essas coisas todas, né? O pito de geografia, o pito, né? Plano integralizador. Institucional de trabalho. Uma coisa assim. Muito bem. Em todo caso, como o Rodrigo disse, eu nasci em 20 de julho de 1933, numa local chamado Rodeio, que naquele tempo tinha 14 mil habitantes e agora tem 9.800 habitantes. Porque o município foi desmembrado. Por que chama Rodeio? Sim. Porque em 1875, quando o meu avô chegou em Rodeio, eles rodearam a cidade pelas montanhas. Que Rodeio é um vale. Tem o Itajaí-Mirim, depois tem o Ipiranga, que é uma montanha, e do outro lado tem o rio, né? Então, chamado de Rodeio, Rodel, por causa disso. Tentaram até chamar de arrozar, mas não pegou. Não pegou. Porque a turma vivia mais plantando arroz. Então, meu pai nasceu em Rodeio em 1879. A minha mãe nasceu em 1886 e morreu em 1846. Meu pai em 1954. 17 de agosto e minha mãe 17 de março. Muito bem. Eu, por criança, certamente, como era o 13º. 13º filho. Filho único vivo atualmente, né? Mas você era mais novinho, né? Era chamado Popo. É isso. Benjamin, o Popo último, né? Então eu era bem mimado. Então, naquele tempo, eu tinha em Rodeio chamada escola paroquial, que era na frente da igreja. Hoje não se tem mais. Mudou tudo aquilo lá. Ficou bem urbanizado, não tem mais nada daquela escola municipal. Mas acontece que em 1939 estourou a Guerra Mundial. Sim. O que precisa saber é o seguinte, que a minha linguagem materna não é o português. É o dialeto trentino. Da Itália. Que eu já esqueci também muita coisa, mas me lembro bastante. Depois, aí, quando começou a Guerra Mundial, aí nós éramos obrigados a falar português em casa, senão o papai tinha que pagar a multa. Pro governo? Pro policial. Ah, tá. Claro. Claro. Governo. Governo. Aquele tempo era tudo... sabe como é que é, né? Bem diferente de agora. Não tinha internet, tinha nada. Era tudo mais ou menos no caixa 2 ou no bolso mesmo. Eles ficavam debaixo do porão da minha casa para ver se falava português ou italiano. Então, eu comecei a falar português
E aí, em 1939, havia uma revista dos americanos para a América Latina, que era uma revista de propaganda contra o eixo. O que era o eixo? Era Alemanha, Itália e Japão. Isso. É o eixo contra o resto do mundo. Então essa revista chamava-se En Guardia. Era em espanhol, papel couché e colorido. Olha. Não sei como foi ou não foi. Eu sei que me alfabetizei em espanhol. De modo que quando eu fui para a escola com 7 anos, eu não aguentava beabá, beebé, beebu, aquela coisa toda, porque eu sabia tudo aquilo. Então eu não ia para a escola ou porque estava doente, ou porque dizia, ou porque ia cansar, pescar não, mas ia nadar. Dava uma desculpinha. Tinha um riozinho lá, que agora não é mais rio, agora trouxe em Filete, era um rio, tinha um poço lá, eu dava mergulhar, ficava lá, e não ia para a escola e reprovei por falta. Certo? Aí, em 1942, 41, foi feito o grupo escolar Oswaldo Cruz numa terra desapropriada do papai. Também desapropriaram o pomar do papai para fazer a Praça Oswaldo Cruz, que hoje não tem mais praça nenhuma lá. Em todo caso, eles desapropriaram, o papai era bonzinho, né? Então, não era bom de reclamar, então deixava desapropriar. E o papai eu nasci numa casa que não existe mais, e eu fui criado numa casa que existe ainda hoje, está em pedaços, e naquele tempo era o chamado Hotel de Rodel. Todo mundo recebia em casa, tinha 4 quartos embaixo, uma sala grande, e em cima tinha um sótão. E no sótão vinha todos que vinham lá da Saxônia, perto lá de Ascurra, Saxônia, lá do Diaba 4, lá onde morava naquelas tifas, naquelas regiões longínquas. Longínqua em termos antigos, né? Lógico. Porque era de carroça levava 4, 5 horas. Um dia de carro, né? Dá 20 minutos você chega lá. Para dizer para vocês que naquele tempo no rodeio não tinha carro nenhum. Sim. Só tinha carroça e tinha em 46, que eu me lembro, um caminhão a gasogênio. Não sabe o que é isso? Um caminhão só. Mas tudo o resto era carroça, e tinha diligência, e havia o trem que passava em Ascurra. Então, naquele tempo, em 40, quando me lembro lá, de 5, 6 anos, 7 anos, não sei quanto tinha, disse que eu já viajei com 20 meses, mas eu não me recordo. Certo? Tem esse lapso também. Eu tinha uma irmã que morava num lochar chamado Matão, em Trumbudo Central, antes de Rio do Sul. E pegava o trem em Ascurra. Então a gente ia de diligência e não havia balsa sobre o rio, não havia ponte. Tinha 2 balsas. Sim. Aí na estação, pegava o trem. Hoje tem uma ponte lá, vai direto, né? E não tem mais trem também. O trem foi desativado em 1960. Eu ainda hoje me lembro da locomotiva 105, porque essa não falhava nunca. Essa não... Quando tinha que subir de lá, ia para Rio do Sul, lá para Trombudo Central, lá para onde morava minha irmã, ele não patinava na serra. Ele ia para frente e ia embora lá. Porque era assim, era Ascurra, saía de Ascurra, Piúna, depois passava a Piúna, que ainda hoje existe, lá é uma cidadezinha, depois tinha a subida de Lontra, né, perto de Ibirama, e subia lá e chegava em Rio do Sul. Antes do Rio do Sul, descia não na estação, mas antes, porque minha irmã morava lá perto, certo? E havia outra ponta, a base, não sei, que levava para o outro lado. Morava um tio meu lá, não sei se do papai, pai da mamãe, chamava-se tio Marcelino. Essa é a minha infância. Então, a minha infância foi essa. No grupo escolar não podia fugir da escola, porque se eu fugisse, eu estava a 100 metros de casa, então não tinha como fugir.
E aí, evidentemente, porque eu tinha uma boa memória naquele tempo. Naquele tempo. Naquele tempo. Talvez vocês não saibam, mas o professor Moser até hoje ele sabe decor. Não. O número da página da citação, o número do livro. Ele sabe a editora do livro e quem foi o tradutor. Eu sei, tô falando. Naquele tempo, né? Então, naquele tempo, inclusive, eu era o ponto do teatro. O ponto, que legal. Porque eu via a turma falar uma vez só, sabia decorar a fala. Então, se veio de baixo. Quando eu representava, era o diabo. Sempre o diabo. Mas eu era sempre o ponto, porque se alguém esquecia a fala, de uma vez só, a primeira vez que falava, eu já sabia decor. Porque eu sabia até os sermões de decor, do padre, sabia tudo que ele dizia lá na igreja italiana, né? Até me lembro que uma vez um padre falou bonito em português, né? Então chegou o italiano em casa e disse: il prete, o padre, ha parlato bene. O padre falou bem, mas não entendi nada porque falou português. Ha parlato brasiliano. Sim. E brasileiro lá tinha uma conotação meio pejorativa naquele tempo. Certo? Só havia católico lá, né? Sim. Meu pai era de comunhão diária. Ele levantava 4 da manhã para pegar missas às 5. Caramba. Porque em Rodeio é o seguinte, naquele tempo, trabalhava-se das 8 até meio-dia, de meio-dia às 4 ninguém trabalhava porque era muito quente. Sim. Era a sesta, correto? E eu era uma criança mimada, não tomava café com leite fervido, não aguentava o cheiro. Bem mimado. Então, era 3 xícaras de café, uma bolacha de cada lado. Eu dava bicada em cada xícara e uma mordida em cada bolacha. Até que a minha mãe veio fazer o contrário, a minha irmã, né, que era morreu com 87 anos de idade, faz uns 4 anos, 5 anos atrás. Até que um dia brigou comigo, me deu um soco, eu fingi que estava morto. Aí, levantei daí de risada, apanhei mais ainda. Bom, são velhas histórias. Então, de manhã, como tomava-se café, e o café da manhã era chamado de jejum. Uhum. Era servido 10 horas da manhã na roça. Era aqueles pratos de lata de porcelana, com porcelana, né? Uhum. Porque é da roça, né? Então era polenta com café com leite. E eu gostava dessa polenta com café com leite, queijo e linguiça de Blumenau. Eu comia aquilo que me lembro ainda. E aí foi. Eu praticamente não trabalhei na roça. Eu só ia na roça para uma coisa. Caçar ratos para meus gatos, que tinha rabo torto. Os gatos. Os gatos. Eu punha os ratos numa caixa numa lata de soda. Ela tinha assim, lata. Uhum. Soda, e lá eu via o gato brincar com o rato. Naquele tempo de criança, achava interessante, né? De vez em quando ele amarrava qualquer coisa no rabo do gato, ele pegava o rabo e não encontrava. E aquele tempo que criança fazia. Essa foi a minha infância. Putz, mas deve ter sido muito legal. Mas né? eu... Da escola me lembro de 3 professores. A diretora, que nós chamávamos de Velha Cebola. Velha Sígula. Dona Samira. Porque ela tinha todo enrugado, então... Pois tinha o professor João e o militar professor Ivone, que eu gostava dela só. Mas eu era primeiro da aula, modo de dizer, né? Eu fui o primeiro que foi colocado no livro de ouro. Mas também o primeiro a ser colocado num livro negro. Porque os piores alunos são os melhores professores. Sabe por que aconteceu que foi livro negro? Porque nas férias eu gostava de ler. Eu era um leitor inveterado, meu irmão, que era marista, me mandava livro, no Vermelho, Último Moicano, dava 4 Primo Sagrado. E na biblioteca havia todas as aventuras de Hércules, né? Claro. Então, nas férias, meu sobrinho mais velho que eu, que morreu de infarte, chamado Tercílio, o Tito, né? Nós invadimos a biblioteca
Ele pegou a bola para futebol e eu peguei os livros. E nós devolvemos, lógico. Mas fomos descobertos e fomos para o livro negro. Claro. Essas são as histórias. Aí, em 1945, coisa que vocês não sabem, eu queria estudar, queria ir. Então, resolvi, em Ascurra havia o colégio seminarista dos salesianos. Passalesianos. Uhum. Cheguei lá, pensei que ia estudar, ia ler. E manhã de tarde trabalhar. Eu não trabalho em casa, vou trabalhar para o padre. O que é isso? Aí, 10 dias depois, eu vi a carroça do papai passando na frente e indo para a Saxônia visitar o amigo dele, de onde vem meu nome, Abílio Stedley. Uhum. Que tinha fazia vinho, tinha muita videira, muita uva, né? Porque seu nome era para ser Albino e daí grafaram errado, né? Ficou Albino. Na volta ele voltou, parou a carroça, eu já estava de mala pronta lá. O que é que está esperando? Estou esperando o papai chegar para ir embora. Aí o papai chegou lá, deu nada. Então, tudo bem, vamos embora, Vina. Vamos embora para casa. Aí quando em 1946 quis ser meu marista, aí foi toda uma luta do meu irmão que era marista, né? Uhum. Com o provincial, que era irmão exuperância naquele tempo, né? E aí até que me receberam. Então eu saí de rodeio de caminhão. No dia 21 de janeiro, fui até Jaraguá do Sul. Lá tinha um colégio marista, nós dormimos lá. Era eu, meu sobrinho Dante Molinari, que morreu aqui em Curitiba em 1996, está enterrado no cemitério Parque Iguaçu. Aqui. Uhum. Barigui lá, né? Então, fomos os dois para Jaraguá. De Jaraguá, no dia seguinte, pegamos o trem. O trem fazia Mafra, fazia São Bento, Mafra, Negrinho, São Bento, Mafra, e depois chegava até Curitiba. Ele atrasou uma noite. Nós chegamos no dia seguinte de manhã, em vez de chegar de noite, às 6 da manhã chegamos onde é o Shopping Estação hoje. Uhum. Aí nós fomos a pé até o Colégio Santa Maria. É na Rua 15. Ah, o Santa Maria ficava na Rua 15? Ficava na Rua lá 15. Lá onde tem a capela agora lá. Agora está tudo... São Andrade, na esquina lá. Sim, na São Andrade, claro. Agora estão lá no São Lourenço, né? No meu tempo estava lá na Rua 15. Mas é perto. Eu achei que era lá no... Lá tinha um campo de futebol, tinha uma capela, que ainda hoje é patrimônio Isso. Do Formigueri, né? E fiquei lá no Marista, e aí me ensinaram que em francês janela era fenestra, italiano é fenêtre, italiano é fenestra. E aí, meu irmão me deu uma lista de pronúncia francesa e fui no Champagnat, aqui em cima, aqui perto. Uhum. Havia o colégio Champagnat que queimou, pegou fogo. Né? Queimou. Fui aí, e aí fui lá, tal, no estudo, depois tinha o recreio, o jantar, o recreio, mas não tinha que falar francês. Porque maristas são franceses, né? Se eu não falasse francês, se eu errasse, tinha um pedaço de pau chamado signon. E quem ficava com o signon, ficava de castigo, não comia sobremesa depois do recreio. Eu nunca perdi uma sobremesa. Um bom motivo. Aí, motivo. Porque era guloso. Claro. Guloso. Você não vai errar. Guloso. E aí fiquei até 1948, quando fui para Mendes, estado do Rio de Janeiro. Aí voltei em 50, voltei para Curitiba, fiz um científico até 53. Em 1954, só com o curso de espiritualidade que continuou 3 anos depois. E o curso científico, eu tive que dar aula no Colégio Interno São José, na Rua Conde de Bonfim, lá Tijuca, lá do Rio de Janeiro, que era internato. Eu peguei uma turma de admissão. Até hoje eu não esqueço o número do primeiro aluno da lista, chama Ângelo Miguel de Carvalho, número 263.
Ele era maluco e a mãe matou ele da varrida. Me deu um trabalho louco. Começou bem. E tinha também um professor que era burro que nem uma porta, que era o filho do... É o príncipe de Orleans, filho de Dom Pedro... Neto do... Se será filho, neto de Dom Pedro II, né? Que é o príncipe de Orleans, que é um burro. E tinha também o Anísio Teixeira, que é bom. E tinha um gênio que era o Carlos Eduardo Lins e Silva, filho do famoso advogado Ivan Lins e Silva, aquele episódio lá da A Luz del Fuego, lá que ele defendeu tal, né? Que ele conseguiu absolver a mulher do crime. E aí fiquei em 54, e aí eu fiquei amigo de alguns, o Florentino Adame, que era um professor que estava lá em Marista, irmão Francisco Maria, tinha o Zeppelin, que chamava-se Esteban Maria, e o Gustavo Gonçalo, e me pedi contas, eu pedi conselho, e resultado me chutaram para Vila Velha, cidade do Espírito Santo de Vitória, que hoje é Vila Velha, no Espírito Santo. Sim, que na época era do Rio, né? Lá, então, o diretor era Ismael Zac, Ismael, que era o diretor, o vice-diretor era Basílio Iasco, morreu de infarto em Maringá, e tinha também o irmão Severino e o irmão Antônio Rosisca. E tínhamos também dois que foram expulsos com desclassificados, como eram votos anuais, tinha que esperar acabar o voto. Hipólito e o Alcides Gadotti, que depois foi morto lá em Belém do Pará, porque ele não podia ver o rabo de saia. Certo? Então, veja bem, eu lá fiz 2 campos de futebol com o Rosisca. Do colégio até o final da praia, não havia nada. Havia uma ponte, havia o campo do Rio Branco, havia no meio um família de navio, e depois havia mais nada. Hoje está tudo urbanizado, é uma ponte que vai lá, tinha que ir para ir a Vitória e ia-se de bonde. Passava de bonde, levava 45 minutos. Passava em frente à fábrica Garoto. Do chocolate, Garoto? Do chocolate Garoto Meyer Fraund. Nossa. Meyer Fraund, vieram 3. Um deles era o Schneider, que foi sogro do meu irmão, que casou com a filha dele, Margareta Schneider, que vive ainda. É 2 dias mais nova que eu. Certo? Mora lá em... Não sei onde que ela mora. Mora perto da Itapema. Tá, sim, ali na praia. Meia praia, lá, sei lá. Bom, então eu fiquei lá então eu dei aula lá para o 2º primário. Uhum. Certo. Mas estava o futebol tinha... O campo foi feito com os presos da cidade. Porque o filho do prefeito é meu aluno, e com o aluno pedi para os presos fazer o campo lá. Sim, sim. E ele fazia troco de pão e de vinho, qualquer coisa. Um dia chamou sair até que eu era goleiro, chutei a bola, até tive decisão que nunca mais pude chutar a bola. A força que eu dei da bola, tá bom. Fiz 2 campos de futebol. Mas o campo de grama e tal? Não, o campo tinha grama, outro não tinha. Tinha grama, é meio gramado, sim. Tá. Tinha grama, é um campo... Esse campo era oficial. Nossa. 105 por 45. Caramba. Medições oficiais. O outro dos menores, um pouquinho menor. Aí eu tive lá o time de futebol lá, né? Tinha até quis ir para Colatina, não deixaram ir. Porque eu tinha que jogar lá com quem jogava lá. Mas era um time bastante bom, porque tinha jogador fora. O goleiro chamava-se Baicucu, não era aluno. O atacante era do Rio Branco, chamava-se Osni. E o meio de campo é José, que morreu há pouco tempo, tá? Foi muito tempo depois dos antigos alunos. É um time bom. E daí, fiquei lá 2 anos, para poder ter disciplina do colégio até a Portão, para manter eu resolvia pegar os alunos e mandar cantar "O meu coração é só de Jesus, meu caminho é Santa Cruz". Aí proibiram porque fazia barulho.
Aí aguenta uma coisa dessa. Aí fiquei lá, acho que 2 anos, e daí fui nomeado para o arquidiocesano. Aí eu fui vice, porque tinha os internatos lá, internato. Sim. E quem toma da conta de interno à noite chama-se gerente. Eu fui o vice-gerente dos menores lá, né? Aí eu também fiz um campo de futebol, tinha um time de futebol de 1,52 m. Jogava com vários times lá, Santos, Pasteur, outros colégios lá. Aham. E até um dia o cara, eu tinha uma chamada Paulo Vassal, né? E o Paulo Vassal e o Tirone, Arnaldo Tirone, eram conselheiros do Palmeiras. O Tirone até foi presidente do Palmeiras depois, né? Nossa. E aí resolveram fazer um jogo com o juvenil do Palmeiras. Eu aceitei. Mas só que eles eram de 16 anos, E os seus alunos? 12 anos. Putz. Meu irmão quis pôr no ar, não quis. Não vai pôr, vai só você ter o goleiro dos maiores. Demos um show de bola, perdemos 4 mais, demos um show de bola. Então, falei assim, se machucar um desses, eu quebro a cara de vocês dentro. Porque eu era galinha, garnizé, né? Sim, macho alfa. Se machucar com aquele aluno aqui dentro, vocês vão apanhar. E aí fui técnico de futebol lá, aí fui lá até que um dia briguei com o diretor, porque uma noite fui assistir o Palmeiras e Corinthians lá, pegamos a televisão do estúdio, eles vão lá para o dormitório, assistimos o jogo, devolvemos, mas um deles não saiu, né? A Luiz Gap não saiu, e aí o Esteban José, que era espanhol, me mandou embora, fui para Franca. Franca, lá, eu me lembro apenas do irmão Alexandre Zandonati, que depois saiu, que era o primeiro da aula dele. Tinha o Francisco Maria, que também saiu. E tinha um francês chamado Patrice Eugène, que caçava perdizes. Uia. E quando pegava perdizes, era imitando o voo da perdiz. E aí tem outro lá. Lá e tinha um time de futebol que era chamado Benjamin. O técnico era o Cabeção. O nome dele era Cabeção. Muito bem. Mas os jogadores meus eram... Tinha também os antigos alunos, né? Meireles, que foi da Roda Agrícola por aí, foi político e tal. E tinha outros lá e tal. Fomos jogar uma vez em Passos, de Minas Gerais. Aí nós ganhamos de 4-0, né? É. E quando nós viemos, fizemos uma maior escarcel na praça. E o pai estava na bênção. E nos deu um pito pelo microfone e foi embora. Cantamos do mesmo jeito, fomos do mesmo jeito para lá. E daí fiquei em Franca 2 anos. Né? Por que fui embora de Franca? Porque eu já era irmão perpétuo. E um dia a gente usava de Marcelo Batina uma calça até meia canela, nós chamávamos de Cavendish, aquela calça. E aí nós deixamos usando lado e eu deixamos a batina no paiol, né? Uhum. E bicicleta foi uma restinga, que é pertinho de lá, né? Tomar sorvete, comer picolé. Sim. E voltamos, aí chegou o provincial, chamava-se Egídio Luiz 7, nunca virou 8. Aí chegou lá e disse, dizem que 1, 2, 3, dizem que... Eu falei, quem é que dizem? Ah, eu não posso dizer porque é segredo. Então, enquanto não trouxer os dizem, passar bem, agora sou perpétuo. Aí, como recompensa, me mandaram fazer faculdade em Curitiba. Eu podia fazer biologia, matemática, tudo, mas como faltava professor de química, fiz curso de química. Sim. Só que eu tive 2 intervenções no nariz. Em 50. Em 60, 63, né? Por causa da adenoide, por causa do desvio de septo. Sim, sim, sim. Foi feito em São Lucas com um formão. Imaginou, né? E aí fui lá. E nesse colégio aí do científico, eu era o 5º goleiro. Tá. 5º goleiro. Até que o dia me arrebentaram o dedo, né? Ficou exposto. Aí, um dia fui jogar na linha
e fiz o maior gol da minha vida. É. Errei um chute, o goleiro foi lá, a bola foi pro outro. Foi um golaço. Mas Até fez de conta que sabia o que estava fazendo. acontece que meu irmão, que tinha sido marista, chamava Cezeno, morreu em 91, em 14, né? Com 91 anos de idade. Ele tinha um chute forte e ele derrubava o goleiro do meio do campo. Eita. Um chute foi dele. Só que ele não chegou de Jabaquara, mas não quis ser profissional. Ficou na Caixa Econômica. Bom, é outra história, né? Família. E aí fui, então, até que fui para Santos, fui Curitiba, fui para Brasília, Santos, fui para Nossa Senhora da Glória e fui para Lovaina fazer filosofia, bacharelado, licenciatura única, bacharelado único, licenciatura e doutorado. Mas você já era formado em Química. Formado em Química, porque não faz filosofia em Lovaina que não tem um curso antes. Superior. Ah, muito bom. A Química é a ave. Então, eu formei-me em filosofia, especializado em epistemologia com o professor Jean Ladrière. Eu não tive la plus grande distinção porque eu não sou francês. Tive la grande distinção. Sim. 9,5. 10 não, 10 só para o belga mesmo. Só para franceses e belgas. Aí eu fui lá e voltei. Aí, no 5 de maio de 1970, resolvi sair da congregação. Uhum. Cansei de obedecer. Aí eu resolvi sair da congregação. Quando eu voltei, então, cheguei na Rua São Luís, em São Paulo, né? Onde tem as companhias. Aí eu fui ver onde ia, onde que ia. A coisa que mais me assustou foi ver formiga, ver mosca no açougue. Não tem isso na Bélgica. Sim. Aí eu fui até o colégio provincial. E disse, olha, segundo as constituições maristas, tal, você tem direito a... Você deve receber o dinheiro para começar a vida. Eu não vou lhe dar tostão nenhum, vou lhe passar bagagem para Santos, para tirar sua bagagem e peça dinheiro no banco. E pedi dinheiro no banco até pouco tempo. Aprendeu ali e não parou até agora. Fiquei poeta das finanças, né? Virei-me. E aí, até que em 2002, então, o Pickler resolveu criar o IBPEX. Mas antes você estava na Federal, na Universidade Federal do Estava na Paraná. Federal primeiro. O Pickler foi lá um dia, lá na Federal, né? Eu estava lá, era chefe de departamento. Do departamento de Química ou de Filosofia? De Filosofia. Tá. Veja bem, primeiro antes eu dei aula na Barão de Mauá, Aham. Ribeirão Preto. Daí, na UNAERP. E daí fui chamado para Franca. Eu pensei que ia dar filosofia. Não. Você vai dar introdução aos estudos sociais. Mas eu não sei nada disso. Não quero nem saber Aprenda. disso, Sueiro de casa. Porque 3 professores que vieram aqui, um dia para esse casal, e foram tirados pelo SNI. Eita. O seu não foi aprovado pelo SNI, porque meu irmão é irmão do Fleury lá da 5ª Região Militar de Ribeirão Preto, foi aprovado e você vai dar essa matéria. Quero nem saber se vire. Aí até cheguei a ser chefe de departamento. Olha só. Fiquei 2 anos lá, aí fiquei lá Aí depois eu fui chamado para dar... Eu queria dar aula de Química lá, não sei, lá em Santa Maria, e me chamaram para começar o mestrado de Filosofia em Santa Maria, com um professor chamado Leônidas Didonné, que era antigo padre. E aí ele pegou todo o currículo, tudo foi lá, né? Eu tinha todo o meu currículo, todo ele avalizado. Sim. Já validado aqui Na no USP, Brasil. provavelmente. Não, na Federal do Rio de Janeiro, porque tá. o Linton Pegoraro, chefe de departamento lá. Foi meu colega em Lovaina. Aí eu tinha tudo carimbado atrás. Chegou lá, o curso foi... o José pegou o ônibus, o avião, foi lá para Brasília. Como é que não foi aprovado? Avino Moza, o título não está validado. Por acaso a senhora virou o diploma? Não virei. Então por isso. E foi aprovado na hora o curso de mestrado de Direito lá
de Santa Maria. Lá eu dei aula há alguns anos, até que um dia apareceu a professora Zélia Emiliano Pavão, numa banca, né? Até eram 5 candidatos, um deles era o Nilson, o outro era a Maria do Rosário, um tal de Petit que eu reprovei. Eram 5 lá. E a Zé me cuidou para ir para Curitiba. Aí eu fui para Curitiba, assinei o contrato. Na Federal daqui. Na Federal de Curitiba, em 1960 e pouco lá. Eu esqueci a data, já, só bem na autobiografia lá. Claro. Assinei lá e voltei. Mas ao voltar eu tive uma dor de estômago terrível. Tanto que o ônibus desviou em São Pinhais para comprar Novalgina. E fui tomando Novalgina até Santa Maria. Chegou em Santa Maria, eu peguei o avião, em vez de pegar o trem húngaro, que era o trem que era o comum. Ar-condicionado, né? Não tem mais agora. Eu peguei de avião, e aí quando estava lá, você tem que vir aqui assinar um diploma aqui na Universidade de Santa Maria, que é ao lado do campo de avião, né? Lá de Camobi. Aí eu fui lá, assinei, que eu assinei, fui em casa e disse, não aguento mais. Aí eu até que um dia disse para minha ex-mulher, né? Chama o Meneghini. Que era o médico. Que tinha trabalhado no hospital. Aí quando eu falei isso, eu falei, é o Meneghini entrando. Ele deu meia volta, fui buscar o doutor Mendonça, que é a Brizolinha. Disse, olhou para mim assim, estava com os olhos amarelos. Hepatite. É faca. É faca. Aí fui para a Santa Casa. Na primeira noite eu não tinha lugar, fiquei numa cadeira lá, porque não tinha lugar quarto nenhum. O dia seguinte fui para a faca, me deram transaminase, porque eu tinha ficado pâncreas aí. E dia seguinte fiz a operação durou acho que 6 horas. Foi aqui, 39 pontos. Chamava-se incisão de Israel. Aí fiquei no hospital aí 6, 7 dias, por causa do fígado, hoje em dia faz laparoscopia, né? Naquele tempo não existia. É o esquema da tecnologia. Naquele tempo era faca, né? Tirou a vesícula, né? A pedra. E aí a minha filha tinha 2 anos também já. Eu ficava botando uma pedrinha dentro do vidinho, pus aquela pedra. Para brincar? Para brincar. E aí o meu avô veio lá tomar conta também, ajudar. Antes de ir para o hospital, ainda fiz o financiamento para pagar a passagem de avião, PTA, né? Chama-se PTA, que eu tinha tempo. Foi lá, ficou com a Fabiana, com a Cleusa, a Fabiana. E aí eu fui para casa e fiquei arrastando a bilis aí, drenando, né? Até que o dia tirou e ficou bom. E até agora nunca mais tive mais nada de estômago. E aí agora, em 2002, aí foi vários colégios e tal, né? Até que em 2002, eu estava em Franca e o Pique me convidou para dar aula, acho que estava em Franca, né? Não sei se Franca, estava em algum lugar por aí. Me convidou para... Estava em Guarapuava. Tá. Toledo, em Guarapuava. Me deu para dar a primeira aula do IBPEX. Que não era ainda, era presencial. Sim, sim. E aí até hoje fiquei na Uninter. Você é o primeiro funcionário da Uninter, não é? Eu sou o decano da Uninter. Sou emérito. Agora estou aqui com vocês aqui, dizendo besteiras, contando a minha história. E aí o resto da história, quem sabe, é a Uninter e tudo mais. E hoje tenho a honra de trabalhar com o Rodrigo, com o Luiz Fernando, André Gavazzani, com o Luciano Flutini Medeiros, e também com o Luiz Fernando Lopes. Sim, sim. Tem alguns que eu não trabalho. Sabe quem? Não vou dizer, por questão de ética, né? Porque eu não trabalho com burro que não importa. Né? Porque eu acho que treinamento docente é treinamento docente na sala de aula e não na aula para professor. Certo? Então, aí tem essas diferenças. Até que agora eu soube que o novo coordenador é o Luciano Flutini de Medeiros e a outra pediu 20 horas, não é isso? Isso, a professora Sudeli agora está com 20 horas, parece. Muito bem. Mas a metodologia está uma porcaria. Ah. Depois que tiraram
Ademir Pinheiro Mendes de lá, a metodologia, não tem mais epistemologia, veio um mato ali que disse bastante besteira. Eu não precisava de que epistemologia é besteira, todo mundo que é besteira não sabe o que é, e nem sabe o que é epistemologia, que a epistemologia é a guarda da pesquisa. Né? Sim, sim. É o cão de guarda. Né? E tem uma coisa que eu sempre fiquei pensando, você foi por todos os 27 estados da federação da aula? Não, eu dei aula no Rio Grande do Sul, Vou contar. Santa Catarina, Paraná, Acabou a região sul. Paraná, dei em São Paulo, em vários lugares, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Cuiabá, dei em Marabá não, dei aula em Imperatriz do Maranhão, dei aula em Macapá, São 9 até agora. Belém também, 10. Manaus, 11. Porto Velho e alguns outros que não me lembro por aí. Mas pelo menos uns 15 estados da federação. O Zé não é no Macapá, né? Oi? O Equador passa no Macapá, né? Não sei, acho Tem um que sim. estado chamado Zerão lá, é muito bom. Eu fui muitas vezes para Macapá. A professora Glória e o Assis lá. E você chegou a dar aula indo de barco até os lugares, né? Não, eu só ia. Barco era os outros. Eu era diferenciado. Muito bom. Bem, de ônibus, dei em Concórdia, lá no sul, né? Irati, Ponte Serrada, lá perto do Rio Uruguai, lá, Itaperubuna, lá 700 quilômetros, 707 quilômetros de Curitiba. Eu tinha motorista. Olha. Para poder dar aula lá, né? Até que cheguei numa cidade lá que era Itaperuna, bem perto, no limite do Uruguai com o Paraguai, com o Uruguai com o Uruguai, né? A cidade chamava esqueci o nome da cidade, e aí ele falou assim, eu fui pescar de porquinho. Porquinho? Falei com o meu sobrinho, porquinho? Não, é barquinho, é parquinho. Barquinho. Lá não se toma café, só chá. Olha. Café só no Banco do Brasil. Daí você ia até o Banco do Brasil. Para tomar café preto, né? Porque o resto eu só tomava chá lá. E aí foi, minha vida de IBPEX foi, quem sabe mais do que eu, o próprio o Sidney, na área de Resende, que conhece toda a minha trajetória. Era ele que comprava as passagens, né? Com a passagem, eu pagava depois eu reembolsava o que eu gastava de carro, né? Muito legal. E assim, tem uma pergunta que, como esse é o primeiro programa, eu espero fazer para todas as pessoas que apareçam aqui. Qual que é a sua definição de tecnologia? Porque a sua definição é muito importante, porque assim, eu entrei no mestrado escutando a sua definição de tecnologia. A tecnologia vem de tecnos. E quer dizer, fazer com... Porque tem a parte de arte, né? Uhum. Artes, e tecnos é você seguir regras para fazer um determinado fim. Então, a tecnologia, para mim, é uma complementação do homem. Uhum. Para você, digamos, pegar um martelo, você não pode pegar com um punho. Sim. Pega o quê? Pega um martelo. Você não bate o prego com o punho. Você O bate martelo com é uma tecnologia. Claro. Para você cavar o chão, pega uma pá. É assim que aprendi. A pá, você pega a pá, para você enfiar no chão e carregar. Pega uma enxada. Você tem que pôr um cabo na enxada, fazer um cabo, digamos, ergonômico, né? Lavina, né? Zé Verdussen, princípio do trabalho, do trabalho. Então você pega isso. Portanto, a tecnologia é uma complementação do homem, é para complementar e não para substituir o homem. Uhum. Como agora o que está acontecendo, no meu ponto de vista, isso é meu. Espero que vocês aceitem ou não aceitem, respeitem sua opinião. Eu acho que está falta de vontade dos alunos. Nós queremos facilitar demais. Dá tudo pronto para o aluno e o aluno tem que pesquisar, como você fez quando você foi lá no Cefet. Claro, Fazer seu doutorado, mestrado, sei lá.
Quando eu fiz o doutorado, tinha que ler, eu dava aula no mestrado na Federal, eu lia 160 páginas por dia. Isso aí. Na América do Norte, para fazer doutorado, tem que ler 240 páginas por dia, senão você não faz doutorado na América do Norte. Embora seja o pior ensino médio do mundo. Sim. Mas são as melhores universidades do mundo. E a China, uns anos atrás, uns 20 anos atrás, investiu não sei quantos bilhões nas universidades para poder chegar aos pés dos americanos. E chegaram, né? E chegaram. A China chegou, porque os aviões estão fazendo, né? Aviões, navios, tal. E para a Lua, né? Da Lua, né? A China está bem, graças a Deus. E a Rússia, a gente só sabe de folclore, né? Que na realidade, eu estudei um pouco da Rússia, da Krupskaya, né? Uhum. Estudei através do Makarenko. Makarenko, que tinha aquelas colônias, né? Dzerzhinsky, depois fez 2 colônias que ele fez, e ele criou o sistema de autocondução, quer dizer, os alunos que mandavam, ele apenas decidia. Tinha um conselho que decidia, e ele geralmente entrava para tornar a pena menos forte. Mas como é que começou o Makarenko? Sabe como é que começou? Ele conta isso no poema pedagógico tradução de Tatiana Berlink. Tá. Então é o seguinte, ele recebeu 5 delinquentes. Um deles é o Karabanov. 5 delinquentes. Uma carroça, um cavalo, um administrador e umas chás empenhadas. E aí, de manhã, ninguém queria fazer nada. Uhum. Aí, ele pegou Makarenko pegou a enxada, começou a capinar, e o Karabanov disse uma piada. E Makarenko escreve: nesse momento, passou-me um calor pelo meu pé direito, ficou quente, subiu até o ombro desceu o abro, eu fechei o punho e com um soco derrubei Karabanov. E aí eles disseram: vamos trabalhar porque esse é dos nossos. E aí começou a colônia de férias dele, que terminou até com fazendo máquina fotográfica, né? E também a Black & Decker. Olha. Que criou tudo. E os alunos, Makarenko foi acusado muito porque ele tinha, os alunos recebiam salário pelo que vendiam. Porque eles fabricavam coisas, plantavam milho, plantavam trigo, etc. Tal. Uhum. E quando faltava leite, companhia, aquela... Faltava pão. Tinha aquela manteiga em cima lá, nata, né? Uhum. Eles faziam distribuição social. Roubavam De quem tinha. de quem tinha nas adegas. E o Makarenko era distribuição social. Por isso que ele foi depois, ele morreu em 1938, morreu de tuberculose, né? Mas ele, por exemplo, uma vez ele classificou os alunos e colocou um aluno em último lugar. Uhum. E o aluno, o que aconteceu? Ele tinha tuberculose. Disse: em casa não tenho o que comer. Nunca mais deu nota para aluno. Olha. Foi o princípio que eu tomei de Makarenko. Poema pedagógico, Tatiana Berlink, quem quiser ler, que não é nenhum romance, vale a pena ler. São 3 volumes que vale a pena ler. Nossa, Poema pedagógico de Makarenko, tradução de Tatiana Berlink. E tem uma pergunta que eu também espero fazer para todo mundo que vem aqui. Eu queria saber de você 2 livros essenciais da sua formação. Da formação. Não livros novos, da sua formação. Quais livros Bora. todo mundo tem que ler? Eu primeiro, veja bem, eu li em 1950, eu li O Moço de Caráter, de Tamertot, que era um bispo húngaro, que formou aquela geração que depois se revoltou contra os
tanques soviéticos. Ah, na Primavera de Praga. Era um lá. bispo, Temertot. Outro livro dele é O Moço de Caráter, o outro chamava-se Brilho da Juventude, e um terceiro livro, que me marcaram muito, até fiz todo apontamento. Só que me roubaram os apontamentos, não sei mais onde estão. Eu tinha aprendi muita coisa em latim com ele, né? Porque aí ele fazia questão de falar magiar. Magiar é a língua húngara. Que pouca gente sabe falar magiar. Ah, magiar é a língua. Língua húngara. Entendi. Magiar. E ele fazia questão de cultivar os valores húngaros, né? E formou essa juventude toda. Ele era um bispo católico. E depois houve um livro que é interessante, que você viu falar na sua vida, A 25ª Hora. Você já me falou De dele. Virgílio Georgiou, Isso. que esteve aqui em Curitiba, foi hóspede do governo. Eu encontrei com ele em Vila Velha. Quando eu recebi a visita do bispo Daniel e Nicola, que vieram aqui, eu levei as duas com a minha ex lá para Foz do Iguaçu, para conhecer legal. lá. De lá pegaram um avião, foram para Paraguai, não sei o que foram, onde foram depois. Certo, que eram belgas, tinha dinheiro, né? Certo? Então, Virgílio Georgiou, eu cumprimentei ele em Vila Velha, aqui perto de Ponta Grossa. Que bacana. Esses dois livros que... Marcaram minha vida. Mas mais os livros também do Príncipe Sagado, que eu li, Os Jangadeiros, Últimos Moicanos, sei lá o quê. Livros todos que mas é livro de infância, você guarda no coração, né? Aventura de Hércules, Claro, guarda no coração. Minotauro e companhia. O Minotauro, morria de medo do Minotauro. Morria de medo. Aquele do fio lá também, né? Aquela história toda. Eu li tanto na vida que não sei mais agora. Mas e um livro recente, mais ou menos recente, que você leu e gostou? Era um livro espanhol, Orientação Filosófica. Acho que Van Dursen, que é um holandês. Eu devo ter livro em casa, Me foi roubado, mas comprei de novo. De tão bom você... Porque é um livro que é de filosofia bem fácil, né? E depois, evidentemente, tem muitas formações que eu tive em Louvain, né? Eu tive Ladriere, De Valen, Jean Van Riet, Taminiot, Guy de Montpellier, Trafontaine, Madame Suzanne Mancion, Florival, e toda aquela pleiade de professores que hoje não se fazem mais. Pois é, nem lá, O nem aqui. Ladriere era um gênio. Sartre dizia, le grand Ladriere dans le petit Louvain. O grande Ladriele para pequena Louvain. Porque ele chegava assim numa conferência, levava um maço de papel, no qual nada estava escrito. Um maço de papel em branco. E falava 2 horas que nem uma metralhadora. Para tomar nota era difícil, viu? E naquele momento você não podia perguntar, né? Essas tipo de disciplina não podia perguntar. Só depois nós criamos uma comissão de contato. Comissão de contato. Eu fiz parte da comissão de contato. Era eu, o Jan Borg, que era de Malta, e o Maurice Moreau. Foi primeiro-ministro depois. E tinha o Van Riet e mais 2 outros lá que nós encontrávamos e fazíamos as nossas coisas. E aí então nós conseguimos que eles, um dia de noite, tivessem lá, se juntassem e respondessem as perguntas que a gente fazia. Nossa. Aí a Suzane Mansell me disse, você foi o aluno mais regular da minha vida. Sempre dei 16, para nós sub-20 lá, né? 16 para você. Eu merecia muito mais. Bom, Prof. Moser. Eu tive o José Dopp também, Lógica Analise. Muito bem. Acabaram de avisar que a gente só tem mais 2 minutos. Por incrível que pareça, passou 1 hora já. Mas eu disse tanta besteira, desculpa a besteira que eu disse. É impressionante, é impressionante. Vocês não fazem ideia do que é dar aula com o Moser, do que é ter aula com o Moser. De vez em quando ele pede, levanta, agora que tá online, né? Levanta a mãozinha e daí o cara fica 20 minutos falando e todo mundo de queixo caído, assim, que foi o que acabou de acontecer comigo. Eu não percebi. Se o Kleber não tivesse aparecido ali, eu ficaria mais umas 4 horas aqui falando. Eu nem olhei pro relógio. Pois é, eu também não, né? Você fica meio embasbacado com as histórias e vai indo, né? Então eu queria muito, muito, muito te agradecer, Moser, porque assim, o primeiro programa tinha que ser com você. Muito obrigado. Porque, pô, é o cara que você tá sabe no que coração. diante de vocês tem
um dos maiores professores de tecnologia e de cinema e de história em quadrinhos que eu conheço na minha vida. O Rodrigo é um grande professor. Lembra que nós lemos aquela aula invertida, né? Sei. Reversa. E aí me tiraram no mestrado por causa disso. É. Foi daí porque todo mundo falou bem daquela aula, né? E aí eu não era mais bom para dar aula. Não, mas é que também, né, tem que dar uma descansada, né, amor? Senão, imagine. Como disse o Ben-Hur, né? Trabalhei muito na minha vida, né? O Moser quer ficar dando aula a vida inteira, das 8 da manhã até as 10 da noite. Tem uma hora que tem que dar uma descansada, né? Tá bom, obrigado por vocês todos. E desculpe, eu agradeço a honra da atenção e obrigado por Rodrigo por ter convidado, pela honra do seu convite. E então, até a próxima, se Deus quiser. Lembro a todos que tem quarta-feira, às 17h40, tem um programa Atualidade de Educação, que é entrevistas. No Facebook, no YouTube. Vai ser o André Guerra, o Armando Kobe e o Zé Martins. E na outra vai ser o Rodrigo sobre a história em quadrinhos. E ele acabou de me convidar desse jeito, foi assim que eu recebi o convite. E daí a gente vai, porque se o Moser pede, a gente obedece, né? Tem uma relação de hierarquia. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo que você ficou escutando. Moser, de novo, o Moser é o cara que toca no coração. Pessoal, até a próxima. Até mais. Obrigado.